e finalmente derrota o administrador do submundo, local esse governado por um clero chamado de Igreja do Axioma. Foram meses passados desde que Kirito triunfara sobre o administrador, contudo, em consequência de uma onda de energia e da morte do seu amigo Eljo, o vínculo de amizade fora corrompido, e Kirito tornou-se apenas uma sombra de quem costumava ser. Naquela época, Elis o levara à aldeia de sua infância. Entretanto, ainda sendo considerada uma criminosa, o prefeito, seu próprio pai, os rejeitou. Então, ambos passaram a viver em uma cabana nos arredores, interagindo apenas com sua irmã e um grupo de lenhadores. Certo dia, os lenhadores pediram ajuda a Alice para cortar o tronco de algumas árvores, e com maestria, ela utilizou o poder armazenado na lâmina gigaceta de Kirito para derrubar árvores inferiores. Subitamente, Kirito, que já estava tetraplégico devido à sua luta passada, acabou caindo de sua cadeira de rodas. Ele estava extremamente ofegante enquanto movia-se em direção ao norte, onde as crianças da aldeia haviam roubado a espada de Eljo. Os resquícios da pura amizade fizeram o capúnico Kirito mover-se mais do que nas últimas semanas. No caminho de volta à cabana, um dragão desceu do céu, trazendo consigo um cavaleiro da integridade. Eldre surpreendeu-se ao encontrar Alice, e ainda mais ao perceber Kirito, a quem repreendeu irritado por ter lançado o reino no caos. Ele implora para que Alice voltasse com ele, já que os habitantes do território das trevas estavam invadindo cidades e aldeias. Alice, por sua vez, aceitou o pedido e começou a chorar, pois sentia-se responsável pela segurança de Kirito, que estava alheio a ameaças futuras. Um pouco mais tarde naquela noite, Alice avistou fumaça vindo em direção ao reino. Os ataques estavam mais próximos do que imaginavam. Determinada, Alice vestiu sua armadura sobre o manto e partiu. Montada em seu dragão, ela encarou a guerra de frente com todas as suas forças. Quando chegou, acabou causando espanto aos aldeões. A garota tentou evacuá-los o mais rápido possível, porém seu pai e os outros se recusaram a obedecer uma criminosa. Sem alternativas, Alice revelou sua identidade como um cavaleiro da integridade. Atônitos, os aldeões mudaram de opinião e saíram correndo em fuga, deixando Alice enfrentar a horda de goblins e orcs sem se preocupar em proteger outras pessoas inocentes. Após isso, a garota partiu em busca dos cavaleiros da integridade mencionados por Eldre, e enquanto isso, na tartaruga oceânica, um grupo de mercenários se infiltrava em uma base apenas para encontrar uma sala de controle vazia. Asuna e os funcionários de Hatch escondiam-se na sala de subcontrole. Ficou claro que os homens sabiam sobre o projeto Alice, um projeto governamental ultra secreto dirigido pela Hatch para substituir os soldados por hologramas poderosos. Dito isso, eles precisavam obter acesso ao Fluxlight de Alice antes que os mercenários o fizessem. Quando sua energia foi interrompida e Kirito acessou o console, seus pensamentos se concretizaram. Desativando seu Fluxlight, Kirito descobriu que os mercenários eram na verdade jogadores de Gungale Online, com que ele e seus amigos lutaram antes de serem levados ao submundo. O líder do grupo foi contratado pelo governo dos Estados Unidos, que sabia do projeto Alice e queria recuperar o Fluxlight de Alice, e provavelmente isso seria possível com a ajuda de um informante. Os mercenários, encontrados-se capazes de acessar a sala de controle e os Fluxlights, descobriram que a única maneira de extrair a EA era acessando um console virtual de dentro do submundo. Usando suas habilidades de hacker, ele descobriu que os habitantes do território negro tinham seus próprios Fluxlights, o que tornava-os idênticos aos do reino humano. O plano era simples: entrar no submundo usando contas de administrador e extrair Alice de lá, aproveitando-se das contas desprotegidas do território negro. Enquanto isso, o especialista em tecnologia de Hatch tinha o mesmo plano um pouco original. Se conseguissem estabilizar os laços de amizade, poderiam reparar o dano causado ao Fluxlight de Kirito por seu poder absoluto. Asuna, sendo um canal de energia interpessoal, se ofereceu para mergulhar o submundo para salvar Kirito e Alice. Em Tóquio, Simon estava prestes a vencer Gungale Online, mas o jogador Subteaser alcançou, tornando seu atirador ineficaz em curtas distâncias. Ele abraçou pelo pescoço enquanto a estrangulava, disse ameaçadoramente: "Sua alma será tão doce." Simon, por sua vez, acordou assustada com um pesadelo, ainda atormentada porque acabara de sonhar. Mais tarde, ela descobriu que Subteaser era o líder dos mercenários, atualmente mergulhando no submundo. Quando criança, Gabriel Miller, conhecido por Subteaser, tinha uma obsessão perturbadora por almas, e sem que uma própria, desejava descobrir onde as almas residiam no corpo. Gabriel entrou no submundo como Imperador Vector e um membro de sua equipe como Cavaleiro da Morte. Ele declarou guerra ao Império Humano, recebendo o apoio vassalo. Seu único pedido era capturar viva a sacerdotisa da luz, Alice. No entanto, em particular Shasta, o general dos Cavaleiros das Trevas, desprezou o Imperador e planejou fazer as pazes com o Oriente. Naquela noite, sua amante se disfarçou e dirigiu-se aos aposentos do Imperador com uma fachada. Ela exibe sua faca, mas o claro carrasco logo se torna a vítima. Com as mãos ao redor do seu pescoço, Gabriel recorda-se da primeira vez que tirou a vida de alguém. Ele havia retirado um picador de gelo da orelha de sua amiga de infância. Seus olhos inexpressivos observavam o que ele acreditava ser a alma da garota saindo de sua testa e flutuando
em direção ao céu. No dia seguinte, o Imperador Vector se dirige aos seus súditos, exibindo a cabeça congelada da mulher em um bloco de gelo, como aviso para qualquer um que desafie o seu governo. Shasta, seu amante, fica furioso e se torna extremamente poderoso. Ele ataca, mas todo seu ser é sugado para o vazio negro da alma do Imperador. Aterrorizados, o exército se une aos gritos de "Viva o Imperador!". No Império Humano, Alice descobre que o Portão Leste será destruído no último estágio. Eldred recebe Alice quando ela chega ao acampamento do Portão Leste. Naquela noite, Alice fica confusa enquanto pensa em seus sentimentos por Kirito. Quando finalmente ela se inclina para beijar o espadachim catatônico, ela é interrompida pelos antigos aprendizes de Kirito e Eugeo, que ficam chateados com a revelação da morte de Eugeo e da condição de Kirito. Por sua vez, eles prometem cuidar dele durante a batalha. Após uma reunião de guerra na manhã seguinte, os Cavaleiros da Integridade planejam paralisar as forças do Território Negro através do desfiladeiro onde fica o Portão Leste. O local permanece envolto na escuridão durante todo o dia. Então, eles só precisam absorver a energia dos soldados mortos para tornar os magos inimigos impotentes. Normalmente, ninguém seria capaz de realizar tal tarefa. A chave é Alice, que de alguma forma ganha o poder semelhante ao de um deus por razões desconhecidas. Quando o portão oriental cai com um floreio, ambos os lados se preparam para a batalha. Deus Elbert solta o dilúvio de suas flechas flamejantes enquanto as legiões de goblins avançavam. Em outro lugar, Eldred é contornado pelos goblins usando bombas de fumaça, o que confundiu bastante o cavaleiro, já que ele nunca havia visto algo assim. As hordas de gigantes são interrompidas por Fanático e exalam a presença aterradora. Isso é, até que seu chefe começa a dar pane, com seu olho direito brilhando em vermelho, deixando o Fanático completamente paralisado. O inimigo pula no ar, mas antes que seu golpe se conecte, um dos cavaleiros de Fanático bloqueia o ataque, e seus ossos quebram sob o peso do golpe. Fanático, por sua vez, jura vingança. Empunhando o feixe que se estende até os céus, ele corta o gigante ao meio, ordenando que suas tropas avancem. Deus Elbert fica sem flechas, o que provocou o chefe Goblin para atacar. O cavaleiro derrubou os subordinados do chefe, mas é domado e preso por dois dos Goblins. Quando o chefe se prepara para atacar, um dos seus homens o distrai, dando ao Cavaleiro da Integridade tempo suficiente para disparar sua espada como uma flecha. Ela penetra na defesa do chefe Goblin e elimina seus homens. Alice para acima do campo de batalha, observando todo o massacre. Ela começa a absorver os recursos especiais liberados da morte, criando assim uma esfera gigante no céu. Irritado, o chanceler ordena que seus magos utilizem suas artes sagradas, mas eles se veem capazes de lançar qualquer feitiço. Alice havia absorvido todos os recursos espaciais da área, e por esse motivo, ela dispara um raio de energia extremamente potente e elimina grande parte das forças inimigas. De repente, o chefe Ogro surge, revelando o retorno do Imperador Vector e seu objetivo de capturar alguém chamada Sacerdotisa da Luz, que ele presume ser Alice. Eles planejam dividir suas forças e afastar o inimigo do desfiladeiro. No território das trevas, Vector descobre que os recursos espaciais são liberados após a morte, e é por isso instrui o chanceler a sacrificar 3.000 soldados para reunir recursos suficientes para lançar um contra-ataque. Quando Alice e Mercúrio se aproximam pelo ar, acabam ficando presos após o inimigo lançar uma arte sagrada. Eldred, por sua vez, se lança à frente e tenta se sacrificar para proteger Alice e interceptar a arte sagrada. Isso deixa Alice muito enfurecida e dizima todos os magos até não sobrar mais ninguém, anunciando-se como a Sacerdotisa da Luz. Vector a observa com um sorriso no rosto, confundindo Alice com Alicia, devido à sua estranha obsessão por almas. Ele ordena que os Cavaleiros das Trevas sigam o chamariz para o sul e capturem Alice ilesa. Os pugilistas chegam primeiro. Eles só utilizam combate corpo a corpo e se recusam a ser cortados por qualquer espada. Shetta, uma cavaleira da integridade conhecida por seu comportamento sereno, se oferece para enfrentá-lo sozinha. Quando um dos pugilistas tenta socá-la, ela usa sua espada em forma de agulha para cortar o punho e o braço do inimigo. A cavaleira começa a bater as forças adversárias calmamente. De repente, uma figura brilhante aparece no céu. Quando ela cai, o gênio da tecnologia Hatch logo reconhece. Era Asuna. Antes de descer, ele adverte Asuna que, apesar de sua capacidade ilimitada de controlar o terreno, ela deve evitar dor de cabeça para não sobrecarregar seu Floodlight. Asuna, no entanto, pergunta às pessoas sobre Kirito. Por acaso, ele sabe exatamente onde Kirito estava, e apenas a voz dela é suficiente para fazer o espadachim catatônico tentar alcançá-la, com lágrimas escorrendo pelo rosto.